que a gente vai ver na corte, né, é uma certa concorrência, né, desses imigrantes portugueses, italianos, né, com essa mão de obra local. E um fenômeno que a gente já consegue identificar e que vai se agravar mais no século XX é a questão do terciário inchado, né? Quer dizer, as cidades, elas não oferecem emprego, principalmente a indústria, que ainda é muito incipiente, para essa população que se desloca para a cidade. Então eles têm que sobreviver na economia informal. Então, nós vemos aí o grande crescimento dos serviços portuários, de venda de quitandas, etc., né? Serviços braçais, né? E aí nós temos que o Rio de Janeiro, nessa época, tinha uma população de 275 mil habitantes, sendo que 166 mil são escravos. Nossa, impressionante, né? bem. E aí também os escravos eles começam a ter a permissão de morar em cortiços. Então começa também nesse período, né, a proliferação de cortiços, né, onde grande parte da população habitava. Nós temos, por exemplo, 1000 casas no Rio de Janeiro que eram casas da alta burguesia, sim, mas que convivia ali ao lado desses cortiços, né? Cortiços que se espalhavam, né? No caso da obra em análise, né? Era no ainda subúrbio do Botafogo, né? Sim, sim. Que começa ali o cortiço, depois ele vai se sofisticando, né? Isso é que a obra mostra ao longo do tempo como que um pequeno cortiço dá lugar, né? A um cortiço assim mais popular, né? Já não é mais tão da periferia. Isso, uma habitação popular. E depois, assim, abertura de ruas, avenidas, né? Até que o subúrbio Botafogo se torne um bairro, né? Mesmo, então você tem uma transformação urbana e social. Agora ali também, então, convivem, né, pessoas de diferentes, né, camadas sociais, não é isso? E é isso que a obra quer mostrar, né? Quer dizer, essa estrutura social diversificada. Sim. Eu acho que isso que você colocou é muito importante, porque é importante para nós que os leitores percebam a obra literária nos detalhes como uma grande, eu acho que uma grande amostra do que é a vida em sociedade. Não é? A sua complexidade, essas nuances, elas são tão significativas, inclusive quando nós estamos tentando rever agora à luz da história, da economia. Mas quando você falou, por exemplo, essa população é um número baixo em termos, né, de população hoje, pensar nos padrões de hoje, e que grande parte dela era escrava. Então, estamos com uma situação extremamente rica aí dentro da obra, quando o sobrado do Miranda, que é o grande modelo de ascensão social ao qual o João Romão visa, né? Ele quer ser tão rico quanto, ele quer o título de nobreza que o Miranda tem. E o sobrado do Miranda, ele está localizado ao lado do terreno onde o João Romão vai constituir o seu cortiço. Isso vai irritá-lo profundamente, mas era inevitável, que é isso que você está falando, né? A questão da moradia não existia como nós temos hoje, de uma certa maneira, até certo ponto, né? Polos, aqui é um bairro da Zona Sul, aqui é muito urbanizado, ali é pouco urbanizado, ali é a periferia. Eles tinham uma convivência muito próxima às classes sociais, né? Geograficamente falando, não é? Isso trouxe consequências, né? Acho que para as relações sociais mesmo. Não é? Sem dúvida. E é importante mostrar assim, que a obra ela quer já mostrar a ascensão do capitalismo, embora seja ainda um capitalismo incipiente, né? Sim. Não havia ainda um proletariado. O capitalismo no Brasil é chamado de tardio, né? Porque enquanto nós temos aí nos países desenvolvidos já a segunda revolução industrial, né? A gente ainda estava começando. Mas a obra mostra muito isso, né? A exploração do homem pelo homem, não é?
E o João Romão, ele tinha aquele delírio de acumular, né? Isso. E uma verdadeira obsessão. Então ele passa, né, de um pequeno comerciante, né, a ter outros negócios, inclusive expandir o cortiço, alugar, até no final da obra ele já está assim, o que chama de rentier, né, já sofisticado, e aí ele começa também a ter aspirações de um melhor padrão de consumo, que antes não, né, era só acumular, depois ele, para poder ter o título de barão, como o vizinho Miranda, né, ele já começa a cobiçar bens de consumo sofisticado, né, a se preocupar com a questão do status social, né. Mas assim, para ele chegar a esse ponto, né, ele teve que se valer assim, até de expedientes de furtos e roubos, né, sem ética nenhuma, né, para atingir o seu objetivo. E no caso da Bertoleza, né, que ela tinha o sonho, né, de conseguir a alforria, né, com o seu trabalho, né, o que o João Romão fazia? Ele se apropriava dos ganhos dela, né, com a promessa de que ele estaria ali fazendo um pecúlio, né, para que ela conseguisse, né, esse almejado sonho. E no final acontece exatamente essa grande decepção, né? Ela está para ser devolvida para o antigo senhor. Voltar à condição de escravo, né? Voltar à condição de escravo. Então, esse dilema, né? Então, vamos fazer dois vínculos aí no enredo da obra com essas duas informações que você trouxe, que são muito importantes. Eu penso no João Romão. Nós discutimos isso um pouco nos encontros anteriores também, que ele tem uma significação muito moderna, eu acho, até certos pontos. Por quê? Embora ele se relacione com a Bertoleza, não como escrava, porque ela até, né, ela vai se amaziar a ele, e depois ele vai denunciá-la como escrava foragida, porque ele precisa ficar livre para se casar com Zulmira e herdar o título, né, de nobreza da família do Miranda. Zulmira é filha do Miranda. Mas ele, mesmo quando ele já acumula bastante capital, o que era comum naquela época, um dos sintomas, né, um dos signos da riqueza era ter escravos. Ele não compra escravos, não é? Ele acumula o capital, ele investe na sua performance pessoal, ele faz aplicações naquele suporte, né, mercado financeiro da época, e ele já tem essa perspectiva já pós-abolicionista. Ele não tem o escravo. De certo ponto, ele sinaliza aí para uma sociedade moderna, né? Como vão ser as relações de trabalho, não é? Dentro dessa perspectiva econômica do Brasil pós-abolicionista, não é assim, Candinho? Concordo inteiramente. Como que nós podemos perceber o papel do imigrante no estabelecimento aí desses novos parâmetros para a economia brasileira? Olha, pois é, o imigrante, ele contribui muito para o aumento da produtividade, né? Isso foi um fator importante, e até mesmo para a determinação do preço dos serviços dos escravos, né? Então essa concorrência que havia, né, já da mão de obra, né, dos escravos libertos com os imigrantes que estavam chegando, né, isso aí é um fator determinante do valor que se pagava a esses serviços, né? Agora, vai ser mais importante o papel do imigrante já na República, né? Aí, por enquanto, ainda está muito no início, né, do processo de imigração e dessa transição da mão de obra escrava para mão de obra assalariada. Candinho, Cinco Letras agradece
Para mim é um prazer muito grande, colaboração conosco, assim, tá? colaborar com essas duas amigas cujo trabalho Obrigado. eu admiro demais, venho acompanhando aí. Estou perto, sempre à disposição, né? para Nós poder agradecemos e nós discutir vamos, mais. de fato, voltar a conversar com você. E eu creio que os Obrigado. amigos ali vão aprovar essa conversa, essa ideia, né? Não é, Obrigado. Deixa eu concluir, já que eu comecei, não é? Conclua. A gente acha que vocês gostaram, porque o Candinho é nota 11, não é? Isso. Não é isso? E, bom, 5 letras, assistam, né, ao vídeo, façam comentários, bota a mãozinha lá, mas põe um monte de mãozinha, vai lá no site, curte, manda pros amigos, enfim, façam acontecer, tá bom? Outras conversas virão e com certeza outras com o Candinho também. Um grande abraço. Com muitos encontros e muitas conversas criativas, não é? Um abraço a todos.